Olá, gente! Eu sou Laiane Braga e esse é o primeiro vídeo do canal da Procult. Hoje nós vamos falar com o Rodrigo Capistrano, que é pesquisador, historiador e realizador em audiovisual. Ele é o convidado do programa Cinema Nordeste e vai nos falar sobre o documentário cearense contemporâneo. Olá, Rodrigo. Como surgiu seu interesse no audiovisual e em pesquisar documentário cearense? Eu acho que desde a graduação, né? Eu sou formado em História pela UES e eu acho que de quando eu entrei na universidade, o meu interesse sempre foi unir a questão mesmo da prática de historiador, né, com a questão do cinema, né? Usar o cinema mesmo como, né, uma ferramenta para a gente pensar a história. E acabou que eu fui chegando no documentário, né? Talvez assim, de uma maneira inicial, apenas como uma questão, talvez até um pouco ingênua, né? Do documentário ser mais próximo do real, né? Essa coisa da realidade, né? Da história. Mas aí com o passar do tempo eu acabei me encantando pelo documentário por outras questões, até mesmo pela possibilidade do documentário de se reinventar, de trabalhar múltiplas possibilidades de construções narrativas. E aí eu fiz uma monografia de conclusão de curso na História sobre documentário, questão da memória, o uso da memória, técnicas de montagem no documentário, especificamente a partir da obra de um cineasta chamado Joel Pizinho, né? E no mestrado eu desenvolvi uma dissertação sobre documentário contemporâneo cearense, a partir também do que eu estava conhecendo na época. Fiz meu mestrado em 2008 a 2010, lá na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E eu estava muito encantado também com um determinado tipo de produção cinematográfica que estava acontecendo no estado do Ceará. Alguns filmes que estavam me chamando a atenção, houve acho que um boom de documentários importantes realizados no Ceará naquele momento. E aquilo me chamou a atenção também, né? Pensar o documentário, né, como também uma forma de estar no mundo, de se posicionar diante do mundo. E aí tô aí. O doutorado não é sobre documentário, né, sobre grupos de realização cinematográficas em Fortaleza. Eu hoje pesquiso mais a relação das representações da cidade no cinema. Cidade de Fortaleza, principalmente no cinema. Você participa de algum coletivo, então, de documentário? Não. Eu sou próximo de vários coletivos de realização cinematográfica, né? Tenho uma formação em cinema paralela à de História e do mestrado em cinema. Eu passei alguns anos estudando cinema em Fortaleza, lá na Vila das Artes, a Escola de Audiovisual de Fortaleza, que foi uma experiência de 2006 a 2008. Um pouco antes do meu mestrado, eu fiz um curso de realização em cinema que durou 2 anos e meio. E nesse período eu convivi muito com alguns coletivos de realização. Hoje, um dos coletivos que pelo menos a maioria dos filmes que eu pesquiso, é de um coletivo chamado Alumbramento. Inclusive a gente vai exibir agora no Cine Nordeste mais tarde alguns curtas-metragens desse coletivo. Qual a sua concepção diante do lugar do documentário cearense no cinema brasileiro? Isso aí é uma coisa interessante porque eu acho que o senso comum, de uma maneira geral, ainda tende a ver o documentário de uma forma diferente. Quando eu falo assim, o senso comum é mais assim, o pessoal geralmente tem uma visão até um pouco, não é preconceituosa, é distorcida, né? De que talvez o documentário ele seja um tipo de filme diferente, assim. O pessoal, por exemplo, às vezes pergunta, a gente vai ver é filme mesmo ou é um documentário, né? Essa pergunta é recorrente às vezes. Então, na verdade, eu acho que é uma coisa que a gente tenta quebrar cotidianamente, né? Porque, na verdade, o documentário ele tem uma concepção talvez mais tradicional do que seria documentário, que é aquela coisa da entrevista, né? Aquela coisa mais televisiva. Mas eu acho que existem vários formatos narrativos do documentário, né, que estão aí para quebrar, inclusive, esse certo preconceito, esse estereótipo. Né? E eu acho assim que muito documentário tem sido produzido hoje no Brasil, né? Muito documentário de qualidade, né? Documentários muito diferenciados nas suas propostas, né? E eu acho assim super pertinente assim, esse momento, né, do documentário hoje no cinema brasileiro, do cinema brasileiro de uma maneira geral. Eu acho que a gente está com uma produção assim muito pulsante, né? Muito importante nesse momento.
eu acho que o espaço do documentário também é da gente precisar estar conhecendo mais né, e antenado no que está rolando. Daí também a ideia, essa proposta do Cine Nordeste hoje de estar trazendo essa discussão sobre o documentário. Né? Você tem conhecimento de alguma política cultural voltada para o documentário? Eu acho que hoje o cinema brasileiro, ele está sendo muito, tá necessitando muito realmente das políticas, da ampliação das políticas públicas. Então a gente tem garantido a realização da maioria dos filmes brasileiros hoje com a política de editais, né? Editais nas 3 esferas, editais federais, né, no campo estadual e municipal. Municipal ainda bem menos em algumas cidades, né? Mas assim, especificamente o documentário tem um edital que infelizmente não existe mais, a gente fica na torcida que ele possa voltar um dia, que foi um edital que existiu no primeiro mandato do governo Lula, foi uma política de produção de documentários voltado para a TV pública, que foi o DocTV. Né? E foi super importante, eu acho, esse momento de produção de documentários no Brasil. E era uma política descentralizadora que contemplava projetos de documentários em todos os estados do país. Né? Então, todos os estados do Brasil contemplavam projetos de documentários. Então você teve 4 edições do DocTV, mais ou menos. O DocTV foi de 2005 até 2009, onde a gente teve assim, nossa, acho que foi mais de uma centena de documentários espalhados pelo Brasil inteiro. Foram 7 documentários cearenses que foram produzidos nesse momento com verba do governo federal. Que eu acho assim que me vem à memória que tenha sido o único recente que a gente teve de políticas públicas voltada especificamente para o documentário. Mas aí o documentário ele é contemplado, né, nos outros editais. Eu acho que aqui no estado do Ceará a gente tem uma política super importante, que é o edital de cinema e vídeo da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, né, que já deve estar aí na 12ª, 13ª edição. Acho que desde o ano 2000 a gente tem esse edital. Eu acho que muitos filmes do estado do Ceará, seja ficção, seja documentário, estão sendo produzidos, conseguindo, né, ser realizados também por essa política de fomento, de incentivo, que é super importante. Rodrigo, para você, de acordo com seus estudos, de acordo com o seu olhar, o que você poderia destacar de mais interessante no documentário brasileiro? O que mais me chama a atenção, eu acho que numa produção de documentários hoje, não é aquele documentário que quer mostrar uma verdade, sabe? Eu acho que, inclusive eu me lembro, quando eu falo dessa questão do real, da verdade no documentário, eu me lembro muito de uma frase de um documentarista francês, né, que é o Jean Rouch. E o Jean Rouch ele tem uma frase que é mais ou menos a seguinte, que ele diz que quando ele faz documentário, não interessa para ele a verdade no documentário, mas ele busca a verdade da relação. A relação do diretor com os sujeitos, né, com as pessoas, a relação do diretor com os lugares, com os espaços documentados. Então acho que muito mais buscar uma verdade, uma representação fiel dos acontecimentos, que isso é impossível, né, no cinema. Eu acho que o que mais me encanta numa produção documentarista é aquele que busca essa verdade da relação, daquele momento. Né? Acho que é buscar um momento de contato, né, dessas pessoas, desses lugares, desses realizadores. Eu acho que eu gosto muito também de documentários que ficam naquela fronteira, muitas vezes até indiscernível do que é que você está vendo. Documentários que às vezes são documentários, mas que podem ser uma grande construção ficcional, entendeu? Hoje a gente tem muitos documentários que brincam inclusive com essa questão, né, se o que a gente está assistindo é verdade ou não, né? Eu acho que esses formatos híbridos do documentário que flerta também com outras linguagens artísticas, com a videoarte, né, com a produção mais experimental, né, buscando uma experimentação também mais sensorial, né, de buscar sons, um trabalho muito apurado com os sons que a gente tem. Eu acho que talvez seja esse tipo de produção documentarista que mais me interessa hoje em dia, né, que leva você para outros lugares também. Né. É mais ou menos isso que eu tentava falar sobre o documentário se expandindo também como vários formatos narrativos, né, em várias maneiras de você documentar uma história, né, uma pessoa, um personagem, um acontecimento. E eu acho que o documentário que pulsa mais forte é esse, né, que trabalha nessas fronteiras da ficção, da verdade, da mentira, da fabulação. Se a
a realidade da gente tá tão maluca, né? Acho que o documentário ele tem ganhado força também nesse sentido, né? Nesse aspecto do indiscernível, das possibilidades de construção narrativa. Rodrigo, é isso. Muito obrigada pela sua participação. Nada, eu que agradeço. Mas se você quiser dar alguma mensagem, alguma coisa, também pode falar. Não, eu queria agradecer a vocês aqui pelo contato, agradecer o convite também da Cristina, né, em nome aqui da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Cariri, e estamos aí. Estamos aí. Obrigado. Valeu. Pois é isso, gente. Essa foi a entrevista com o Rodrigo Capistrano. Até a próxima.